Shalom. Hoje a gente vai gravar um vídeo falando sobre o profeta Oséias. Vamos ler pouco e comentar e mais comentários e alguns esclarecimentos. Vamos ao título do livro, né? Vamos para o versículo 2 do capítulo 1. O Eterno disse a Oséias: toma para ti uma mulher promíscua e gera filhos proveniente de uma meretriz. Por enquanto a gente vai ler só isso aqui e vamos comentar alguma coisa. Eu estava vendo alguns vídeos sobre esses assuntos na visão cristã e me deparei com muitos vídeos, que tem muita gente postando vídeo na internet, isso é muito bom, mas a gente vai ver se a verdade está sendo transmitida ou se está sendo ocultada intencionalmente ou sem intenção, não se sabe. Isso aí tudo vai ser descoberto futuramente. Isso vai ser revelado ainda. As coisas, tudo vai ser revelado. Nós estamos no tempo que tudo está sendo revelado. Não no sentido profético, essas coisas assim, não é nesse sentido. Não é fanatismo. É revelado que eu digo porque Deus há de revelar todas as coisas no seu tempo certo. Sua verdade. Não aquilo que os homens projetaram, né? Porque veja mesmo, hoje eu me deparei com um vídeo de um vídeo de um professor da Assembleia de Deus, aqui do meu estado. Uma pessoa muito importante, como se diz, pessoa digna de respeito, como muita gente merece respeito, não é verdade? Mas eu discordei do ensino, porque veja só, isso é um direito que todo mundo tem, como alguém pode discordar de mim também, não tem problema. O professor, foram vários que eu assisti, mas um que me chamou mais a atenção foi esse, né? Esse vídeo tem até uns 2 anos, acredito. O professor, ele falando, teve um estudo sobre os profetas menores, etc., e um deles foi o profeta Oséias. Aí veja só, é muito fácil falar do povo de Israel, da falha deles, porque está tudo escrito, isso é verdade. O saiu do Egito, isso foi relatado no vídeo, e entraram na terra e não obedeceram a palavra de Deus, foram adorar os deuses dos cananeus e etc. A gente começa a história, a gente não precisa ler. Aqui no Brasil ninguém precisa ler muito Bíblia para o outro, porque a maioria das pessoas conhece, graças a Deus, a maioria do povo conhece Bíblia. Pelo menos a parte literária que está escrita ali se conhece, né? E então se fala muito da nudez do povo judeu, ou seja, da falha deles. Aí fala, né, que o profeta Oséias casou com essa prostituta chamada Gomer e gerou 3 filhos, ou seja, teve 3 filhos com ela. E fala, uma seria fala que uma deixaria de ser o povo do Eterno. A Lo-Ruama é a que não desperta compaixão. E a Lo-Ami, a que não é mais o povo. Certo? Isso aí todo mundo já sabe. Eu demorei um pouquinho porque estava lendo aqui. Aí veja só. Aí a história, a gente sabe que foi assim mesmo, é verdade. O povo de Israel falharam muito, infelizmente, isso é verdade. Agora, uma coisa é mostrar a nudez do povo de Israel. E outra coisa é reconhecer quem o povo de Israel é hoje. Porque fala-se, todo estudo se fala na falha do povo. E é verdade, o povo falharam muito. Mas não fala nos textos, nas profecias, que Deus exalta o povo. Que no final dos dias o povo ia ser exaltado por Deus e voltaria para a terra e serviria a Deus como seu único Deus. E Deus tirou toda a idolatria deles.
Porque depois do cativeiro babilônico, quando eles voltaram de novo para o segundo templo, já não se tinha idolatrias. Os pecados eram outros, eram outras questões, briga, confusão, outras coisas, mas a idolatria não era mais, certo? Aí não se fala nisso, só se fala do povo idólatra. Então, ou seja, e fala-se também que o povo judeu era monoteísta, porque só cria num Deus, aí quando vai para a terra passa a ser politeísta, né? Porque adorou outros deuses. Sim. Agora, eu pergunto, o povo judeu passou, naquela ocasião, passou a ser politeísta. Agora, os cristãos, eles são o quê? Não é uma agressão, é uma pergunta. Porque se fala do judeu, então vamos falar do cristão. Porque o cristianismo veio depois do judaísmo, pegando como base o judaísmo. E como é que uma religião que falhou tanto e outra que vem depois pega ela como base para si, um povo que errou tanto, para fazer um Deus e dizer que aquele povo não adoraram a ele e por isso estão perdidos? Da maneira que se expressa aqui o professor e até outros que eu assisti, eles é como se Israel não existisse até mais. Não se toca no assunto do povo de hoje. Só se fala do Israel daquela época bíblica lá atrás, dos ocorridos onde eles falharam. Mas não se expressa do povo hoje. É como se o povo não existisse. Ali abafou. Ele termina os vídeos, mas não explica como a situação do povo está hoje. Só se explica que o povo falharam tal. Isso é muito fácil. Agora eu pergunto. Aí diz, né, a leitura fala que gerou os filhos de uma meretriz. Então o povo de Israel seria filho da meretriz, que foi gerado, né? Agora os cristãos, eles são o quê? Politeísta ou monoteísta? O povo de Israel hoje, graças a Deus, são monoteístas. Não existe politeísmo no judaísmo mais. O judaísmo autêntico não. E outro judaísmo que apareceu por aí, de messianismo, essas coisas, isso aí é cristianismo, é a mesma coisa. Agora veja mesmo. Então, se os filhos de Israel daquela época eram filhos de uma meretriz, de uma prostituta, como se fala o texto, e o cristianismo, se ele adora mais de um Deus, que são três, na verdade, né? Que eles falam Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, etc. Então, são três. Se são três, então são politeístas. Eles são filhos de uma meretriz, filhos de uma prostituta. Não entendo isso como uma agressão, isso é uma pergunta. Porque atacar os outros, defamar um povo todinho que viveu uma história, que graças a Deus existe esse povo até hoje, que é um povo eterno. Todas as profecias se referem ao povo de Deus. Todo o contexto da Bíblia, da Torá, é do povo de Deus. Esse povo é muito importante. Para se desprezar um povo desse e colocar ele só na categoria, só naquele momento que ele falhou. Só fala das falhas, não fala do êxito do povo do Eterno, que hoje estão em Israel. Isso é um êxito. A profecia do Vale dos Ossos se cumpriu, o povo estão lá. Ou seja, poderia nascer uma nação em um só dia, e o povo nasceu lá, o povo estão tudo lá. Graças a tudo não, né? Uma parte está pelo mundo. Porque quer. Porque se quiser, vai para lá. A hora que quiser. Então a profecia se cumpriu do povo de Deus. Então, se o povo judeu é classificado como filho de uma meretriz aqui, nessa leitura aqui do livro do profeta Oséias, e toda a Torá fala, infelizmente a Torá fala mais de castigo do que de bênção. Isso é a verdade. E ninguém pode passar a mão por cima. Não foi passada a mão por cima. Você vê, porque o povo de Israel podia passar a mão por cima de Israel, mas não passou. Porque a palavra de Deus prevalece, está acima de tudo. O povo falhou, está escrito aqui. Agora também tem que falar de onde o povo acertou. O povo do Eterno hoje chegou. Porque o propósito do Eterno era eternizar a palavra dele no coração do povo de Israel. E eternizou. O povo de Deus, o povo de Israel serve a Deus. É o povo que faz tudo o que é necessário, que a Torá ordena eles fazerem, eles fazem. E um detalhe, eles não estão preocupados com os cristãos, não. Isso aqui é um assunto que eu estou abordando.
Eu sou um ex-cristão, que graças a Deus não sou mais, eu sou monoteísta. Sirvo a um único Deus. Não se ofenda, mas é assim. Então, se o povo judeu, quem é o monoteísta de hoje? O povo judeu. E quem é o politeísta de hoje? O povo cristão. Apesar que no Evangelho de João fala, né, que da menção que Deus, que o Filho e o Pai é um só, mas é politeísmo. Pegaram como base uma religião pronta. Interessante que não tiveram vergonha porque a religião foi a que falhou muito no passado, aí vai pegar ela, porque não pegaram outra para fazer uma religião. Criaram um Deus para si, formaram uma religião e criaram um Deus para si. O povo de Israel não precisava de um Messias, Deus. Não precisava e não precisa. O povo do Eterno precisa de Deus, e tem ele, graças a Deus, dentro do coração deles, que Deus eternizou a palavra no coração deles. Ninguém tira mais isso. Pode acontecer o que acontecer, o povo de Israel vai permanecer firme. Certo? Vi outros comentários de outros vídeos já, de outras pessoas que, encaixando a palavra aqui no livro de Oséias, que fala que o povo do Eterno vai ser numeroso igual a areia do mar. Aí ele se refere já à igreja, ele diz, a igreja é Jesus, é não sei o quê. Querendo encaixar as coisas que foi o contexto aqui para o povo de Israel, trazendo para o cristianismo. Certo? Olha, criticar, porque se você, o povo de Israel costuma não se defender das críticas, porque todo o cristianismo faz crítica em cima disso, do povo de Israel. Critica, porque vai pegar a história que eles falharam e vai jogar. Agora não fala do que está acontecendo hoje. O povo voltaram para a terra, se casa, se faz festa, comemora suas festas na lua nova, se comemora as coisas que eles são determinados a fazer. Guarda o Shabat. Eles estão na sua própria terra, Deus fez isso para eles. Então, criticar um povo, que Deus chama ele do Egito, eu tirei meu filho. Hoje o povo, o Eterno chama Israel de meu filho. Por que o Eterno chama eles de meu filho? Né? Aí depois outros dizem que não, mas foi Jesus que foi para o Egito, que até eu vi pessoas falam, eu vejo pessoas falando, o JC foi para o Egito e Deus tirou ele de lá, e então ele é o filho que fala aqui no contexto aqui, nas coisas. Se força texto. É impressionante como o cristianismo, ele adota muito essa prática de ocultar o judaísmo. Ocultar a verdade. Se ocultar o judaísmo, oculta a verdade. Porque a Torá fala deles aqui. Os escritos falam deles. Fala da parte negativa que aconteceu e fala do que viria depois, quando eles estiverem estabelecidos na sua própria terra. E Deus eternizasse a palavra no meio, Deus habitasse no meio deles e eternizasse a palavra dentro do coração deles. Isso não se fala. Só se fala a parte negativa. Então, é uma substituição. É uma teologia de substituição. É muito estudo para ocultar um povo. Quando a gente vai conversar com uma pessoa, por exemplo, eu agora sou monoteísta, eu creio no único Deus. Baruch Hashem por isso, sou muito feliz com isso. E outras pessoas, as pessoas me interrogam porque eu não sou mais crente, etc. E eu vou falar, a gente tem até uma dificuldade, porque a gente tem dificuldade de explicar as coisas, porque as pessoas não conhecem muito do judaísmo, da Torá, da verdade. As pessoas não conhecem, infelizmente, os crentes mesmo, pessoas que já crentes. E outras que não são também, porque foi muito escondido isso aí, foi muito ocultado. Criaram essa teologia da substituição, que Deus agora é Deus dos gentios, é Deus dos povos. E que Jesus e Deus é a mesma pessoa. A maior dificuldade ainda é falar para uma pessoa crente ou não crente, porque os crentes e os não crentes é tudo cristão, a gente mora num país cristão. A verdade é essa. E ele
eles ficam sem entender quando você diz assim, como assim? Que Jesus é Deus. Porque eles dizem, não é a mesma coisa. Porque o Novo Testamento fala, né? Aí eles acham que é a mesma coisa. É uma dificuldade muito grande. E isso dá um desentendimento muito grande, infelizmente, porque você também não vai estar dando muita explicação, mas gera até um certo conflito. As pessoas, a partir do momento que os crentes, eles descobrem que você não acredita em Jesus como um Deus, que você vê ele em outra situação diferente, eles ignoram você totalmente e passam até lhe rejeitar fisicamente. Passa a rejeitar fisicamente, assim, de fazer, evitar contato com você. E a gente não pode fazer nada. A gente tem que continuar trabalhando, estudando e servindo a Deus. E uma coisa, esse vídeo, eu gravo esses vídeos no YouTube, eu não sou professor, não sou nada, eu sou apenas uma pessoa que gosta de estudar. Mas não é para convencer ninguém. Não, eu não sou um pregador, não é para convencer. Infelizmente tem pessoas que entram no canal para fazer comentários absurdos, criticando, e essas pessoas acreditam que não são crentes. Porque as pessoas que são crentes, eles têm temor a Deus, servem a Deus de outra maneira, mas têm temor a Deus. Eles têm respeito ainda. Vai explicar um texto que eu estou errado, porque eu estou equivocado em tal texto, isso não tem problema. Comentários é bom. Agora, tem pessoas que entram para denegrir a imagem da pessoa, xingar. Eu peço a essas pessoas que não vá xingar, isso é muito feio. Respeita a gente. Cada um tem sua visão de mundo. Cada um aprende de um jeito. Agora, uma pessoa que não gosta de religião, ela não vai assistir vídeo de uma pessoa que grava vídeo de religião, de Bíblia, essas coisas, não. Ele vai assistir outras coisas. Tem outras coisas para se ver. Não perca seu tempo com Bíblia, com assunto de Bíblia, outras coisas, porque se seu assunto é outro, então vai criticar outros. Não vai criticar quem está estudando Bíblia, não, porque são muitos assuntos. O crente vê de um jeito, o judeu já vê de outro, e outro já vê de outro, e é assim. E são opiniões opostas. Certo? Pessoas mal educadas não é bem-vinda no canal. Pessoas que vêm para denegrir a imagem, fazer xingamento. Eu recebi xingamento num vídeo que eu gravei atrás. Isso é muito feio. Eu trato as pessoas com educação. Eu posso discordar de A, B, C. Isso aí, como alguém pode discordar de mim. Agora, não venha maltratar. Isso é muito feio. Por favor, né? Mas, pessoal, a gente teve uma pequena explicação aqui sobre o livro do profeta Oséias, né? Que a gente relatou algumas coisas que aconteceu aqui, e um pouquinho da visão cristã e da visão judaica nesse sentido aqui, porque a visão cristã, ela sempre leva o lado da Torá, dos escritos, para o lado cristão. Eu só fico curioso por isso. Como é que eles pegaram uma religião que falhou tanto, como se fala aqui no livro de Oséias, e se fala muito mal do povo judeu, do povo cristão nesse aspecto, só que não fala da glória que esperava eles. Que espera, e eles alcançaram essa obra, essas profecias, esses milagres, eles alcançaram. O povo estão aí servindo a Deus. Então, ou seja, busque a verdade. Não fale aquilo, não vá falar mal de um povo que estão aí até hoje. Se esse povo tem aí, é porque Deus tem um propósito com ele. Que a Torá fala que é o povo eterno. Eles estão aí. E quem quiser a verdade, eles têm para mostrar. Eles só não vão vir convencer ninguém a nada. Certo? Fica aqui meu shalom, curta e compartilhe. E até um próximo vídeo.